Deus falou que ia te honrar, vaso, e Ele vai. Eu sei que tem gente que não acredita no teu potencial, não acredita na tua promessa, chega até a zombar de você, porque é assim que acontece. Tem gente que zomba, faz chacota, dá risada, e quando passa por você, até usa você como instrumento de zombaria. Mas escuta o recado que Deus mandou entregar para você aqui hoje. A tua hora vai chegar, a tua estrela vai brilhar, Deus vai te honrar nessa terra dos viventes, e você vai dizer assim: bem que Deus usou o Roberto para falar. Essa profecia, ela é para você. O Senhor sabe seus esforços, Ele sabe sua luta, seu choro, Ele sabe o quanto você já foi humilhado, e Ele manda dizer para você assim: te prepara, porque a honra de Deus vai acontecer na sua vida. E mesmo que as pessoas aí de perto não acreditem, descansa, confia. Quem te fez a promessa foi Deus, não foi o homem. Está escrito que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se a promessa é divina, vai se concretizar. Passe pelo tempo, suporte seu processo e depois viva o propósito. Porque quando chegar o dia, muita gente vai ter que fechar a boca, calar a voz, e vai ter que dizer: Deus falou, Deus cumpriu. Tu crê nessa mensagem? Então deixa um amém aqui só para entrar em concordância. Toma posse dessa palavra, tá? E que Deus te abençoe. Eu lhe trago boas notícias hoje, e eu não sei se você vai acreditar, mas eu vou falar do jeito que Deus me disse. A boa notícia é que Deus vai começar a tirar do teu caminho todas as pedras de tropeço. Gente que não consegue agregar em nada na tua vida. Gente que não traz paz. Pessoas que não fazem por onde as coisas acrescentarem na sua vida. Tá aí uma coisa que é complicada demais e poucas pessoas entendem. Que às vezes a gente só não evolui porque quem está por perto está fazendo sombra no sol. Só estamos subtraindo. Ao invés de melhorarmos, a gente só tem perca, só tem dano, só tem, sabe, a palavra correta é só subtrai. E eu venho te dar esse aviso aqui. A boa notícia é que Deus começou a limpar, começou a haver uma faxina. Ele é o avicultor e Ele está limpando todas as árvores infrutíferas. Se prepara, você vai começar a sentir falta de um monte de gente, mas quando prestar atenção vai perceber que foi o agir de Deus fazendo uma limpeza na sua vida. É melhor você já ir se acostumando a ser deixada para trás. Se você nunca foi deixada, se você nunca foi deixado, deixa eu dizer aqui uma coisa muito importante que você precisa levar para a sua vida. Tem muita gente por aí que faz questão de jurar fidelidade, jurar companheirismo, fazem questão de lhe jurar que serão fiéis, leais, mas no final das contas, essas pessoas não passavam de uma farsa. E eu digo isso sem medo nenhum de errar. Uma farsa porque quando prometeram que ficariam com você até o final, não foi acordado, não ficou nos termos que você poderia ter sido abandonada ou deixada para trás. Mas aconteceu. E o que foi que você fez? O que foi que você fez? Escreva assim: nada. Porque não tinha nada a ser feito. Não tinha nada a ser dito. Quem é traído, quando tem experiência, só resta uma solução: tá para nascer uma mulher igual você, zelosa, respeitosa, que quando se compromete com algo de verdade não se deixa levar pelo que sente ou pelo que dizem. Você, quando decide cuidar, você cuida. Quando decide amar, você ama. Tá para nascer uma mulher igual você. E sabe por que é que esse vídeo está aparecendo para você hoje? É o Todo-Poderoso refrescando sua memória, dizendo assim: te valoriza, se ama, se cuida.
Tem gente que não merece o seu melhor, porque é só o que você dá, o melhor. Você não é o tipo de pessoa que, se está insatisfeita, fica ali matando na unha, fica mastigando, sabe? Você é uma pessoa sincera. E eu estou falando isso aqui sobre um olhar profético e sobre uma revelação divina. Você é uma pessoa ilustre demais, ilustríssima demais, para se perder no meio da poeira. Roberto, o que você quer dizer com isso? Às vezes, o problema não é quem somos, mas aonde estamos. Se você colocar uma pérola, um diamante no focinho de uma porca, no focinho de um porco, sabe o que eles vão fazer? Jogar na lama. Eu acho que mais claro do que isso, impossível. Se valorize, se ame. Você é original demais para se perder no meio de pouca coisa. Deus tem algo lindo contigo. Eu espero que você receba do fundo do coração. Reflita e que Deus te abençoe. Por que é que as lutas mais difíceis têm chegado para você? Por que é que algumas provas você pede ajuda a algumas pessoas que estão à sua volta e essas pessoas nem se preocupam em lhe ajudar? Você não sabe? Porque você não é uma ferramenta comum. Na verdade, você nem é uma ferramenta. Você é um instrumento de batalha. Você é uma arma de guerra. Sabe o que é isso? Essas lutas que você tem passado, você não é um soldado normal. Você é um tanque de guerra. E por isso Deus lhe deu as provas mais difíceis, as batalhas mais árduas. E eu sei que às vezes machuca porque tem gente que está à sua volta e não acredita na força que você tem. E nem tampouco no seu potencial. Mas hoje eu venho lembrar para você, tudo que tem acontecido na sua vida não faz parte do acaso, faz parte da permissão de Deus. E se você está ouvindo essa mensagem, não tenha dúvidas, você é um tanque de guerra. E tanques de guerra só entram em batalhas que os soldados comuns não conseguem resolver. Agradeça. Deus está te usando nessa luta para mostrar que Ele ainda tem ferramentas pesadas, como você. Eu tenho 3 notícias da parte de Deus para te entregar hoje. E eu sei que você vai receber, porque a sua entrada nesse vídeo não foi à toa. Foi o próprio Jesus que lhe trouxe. Então deixa eu te falar de forma direta, para não tomar o teu tempo. A primeira coisa que eu venho te dizer é que as portas que estavam fechadas, elas vão se abrir. Como palavra de fé e como mensageiro do alto eu lhe digo, a porta que estava fechada na sua vida, ela vai se abrir. As coisas que estavam trancadas, amarradas, serão liberadas. Inclusive, já escreva eu creio. Segunda notícia é que haverá uma grande limpeza nos seus caminhos da parte de Deus. Pessoas e coisas que estavam atrapalhando aquilo que Deus que falou que aconteceria na sua vida, darem errado, haverá essa limpeza. Segunda notícia, haverá uma limpeza. Já escrevo, eu tomo posse. E a terceira notícia, não menos importante que as outras, mas muito importante também, é que aonde você fracassou, Deus manda te avisar que Ele vai fazer dar certo. E eu não sei se é na sua vida espiritual, se é na sua vida conjugal, eu não sei se é na sua vida matrimonial, mas eu posso te garantir uma coisa. Quando Deus fala que vai acontecer, acontece. 3 notícias eu te entreguei. Você pode deixar um glória a Deus aqui nos comentários, só para honrar o nome daquele que vive e reina para sempre. Tome posse dessas palavras e que Deus te abençoe. Tem alguém que está assim, ó, colocando peso demais no teu ombro. Tu olha para um lado, olha para o outro, mas Deus manda te dizer hoje que chegou a hora de você tirar o peso. Tá carregando bagagem até dos teus parentes que nem são suas. Tem gente que faz questão de pegar o peso e colocar em cima de você. Olha só.
E o pior de tudo é que às vezes você se sente cansada e se esquece que está carregando um peso que não é seu. Aí Deus está dizendo para você hoje, tire o peso, deixe cada um se virar com seus problemas. Você já fez demais por quem nunca fez nada por você. Eu nem vou prolongar essa mensagem. Tem gente usando você como jumento de carga, animal que sobe em cima só para carregar o fardo. Mas a mensagem de Deus é essa: tira o peso e deixa lá aonde deve ficar. Seja sincera nisso que eu vou te falar aqui. Você assume que você é culpada de algumas coisas na sua vida e nem tudo foi acidente ou foi incidente? Você concorda que algumas dificuldades na sua vida foi você quem trouxe para perto? Você concorda que algumas coisas só saíram do controle porque você permitiu? Concorda? Você concorda que tem gente que não deveria fazer parte do seu dia a dia, das suas atividades, do seu cotidiano, mas você trouxe para perto? Concorda? Se sim, fala aqui para mim. Se não, também fala e nem precisa continuar ouvindo. Porque hoje, Deus me mandou dizer para você que existem culpas que são exclusivamente suas. Existem problemas que você trouxe para a sua vida. Presta muita atenção. Livro de Jonas, capítulo 1. Deus disse: Jonas, vai até a grande cidade de Nínive e apregou-a contra ela. Jonas temeu, teve os seus motivos e foi para Tarsis. Quando Jonas chegou em Tarsis, ele pegou a embarcação lá no cais de Jope, na direção de Tarsis, fugindo, saindo fora daquilo que ele deveria fazer. O que acontece é que Deus, para chamar a atenção de Jonas, manda uma tempestade. E aonde é que a tempestade cai? Dentro do barco de quem nem tinha nada a ver. A tempestade só caiu naquele barco porque Jonas estava lá. Entenda que às vezes alguns problemas são atraídos pela pessoa que está perto de você, pela pessoa que você decidiu trazer para próximo. Você já teve aquela experiência, desculpe as palavras, mas eu estava procurando aqui um meio mais centrado para lhe dizer. Você já teve aquela experiência que você deu a mão para a pessoa, você estendeu, você quis ajudar, mas no final de tudo aquela pessoa só quis subtrair você? Você já teve essa experiência? Quando você olhou à sua volta e percebeu que o que queriam de verdade era apenas tirar proveito. Mas você deu a mão, você ajudou. E de tanto você ajudar, no final o problema só sobrou para você. O problema só recaiu em você. Agora me fala, você lembra dessa experiência? Você lembra que você já deixou de fazer por você para fazer pelos outros? Você também lembra que você já fez questão de colocar a mão no fogo para defender fulano, colocar a mão no fogo para defender ciclano? Lembre-se de uma coisa: você não é Jesus. Eu tenho que agir como ele agiu. Está disposta? Eu ainda não cheguei nessa estatura. Deus conhece minha condição. Deus sabe os meus limites. E também Deus nos dá sabedoria para entender que algumas pessoas, enquanto tiverem chance de tirar proveito de você, elas vão tirar. Elas vão trazer o problema até você. Elas vão trazer a dificuldade, a tempestade, o forte vento, o embaraço. Aí você precisa ter maturidade. Quando Jonas pisa no barco, a tempestade acompanha ele. Porque uma pessoa que tem coisas más resolvidas,
Uma pessoa que possui pendências. E eu vou te falar isso aqui como um homem espiritual. Como um homem que tem visão do que Deus já me mostrou. Quando uma pessoa tem débitos com coisas espirituais, não brinca com o que eu vou te falar, não. Deus é um ser espiritual. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. E o Deus que nos dá a visão, o Deus que deu visão aos profetas, o Deus que levantou os sacerdotes, os pequeninos dos tempos anteriores, ainda é o mesmo Deus que levanta os dos tempos atuais. Deus da visão, Deus da sabedoria. E eu vou te dizer isso aqui olhando bem nos teus olhos. Algumas pessoas só querem tirar proveito de você. Só querem se utilizar do abrigo que você tem para dar. Só querem se utilizar do conforto que você tem para oferecer. Ora, eu sei que às vezes a gente fica até na dúvida se estende a mão ou não, se ajuda ou não. Mas sabedoria de Deus é necessária. É muito importante você pedir a Deus a sabedoria necessária. Sabedoria do alto para dizer, Senhor, e aí? Me dá uma luz, me dá uma direção. Os discípulos oravam. Atos dos Apóstolos é um livro que vai mencionar o povo orando, os eleitos orando, pedindo a Deus o direcionamento. Paulo tentou entrar em 2 cidades, passou pela Frígia e pela Bitínia. O Espírito de Deus o impediu. Depois você lê Atos 15, Atos 16. Por esse intermédio de texto aí você vai ter uma noção. O próprio Deus ainda dá sabedoria. Deus não se submete aos dogmas humanos. Algumas pessoas querem definir Deus pelo que elas pensam. Deus é o que Ele é, independente do que eu ache, do que eu acredite e do que eu pense. Se Ele quiser mostrar, Ele vai mostrar. Se Ele quiser permitir eu quebrar a cara pela minha teimosia, Ele vai permitir. Mas uma coisa é certa, Deus é um mistério insondável. Ninguém compreende Deus na sua essência. Eu te digo, a presença de uma pessoa problemática atrás do problema. E eu volto a falar. Quantas vezes você não foi a culpada da situação? Quantas vezes você não trouxe o problema para si? Eu vou te dar um exemplo claro. Quantas mulheres não estão sendo machucadas, agredidas dentro dos seus próprios lares, cuspidas no rosto, espancadas na face, humilhadas na sua integridade, perderam sua integridade como ser humano, como mulher, como donas do lar, como mãe, porque estão nas mãos de crápulas e estão subjugadas por um jugo humano, que dizem que você tem que carregar essa cruz e você precisa submeter aos bufetes do seu esposo e vice-versa, porque tem homem que passa por isso. E você não pode desfazer desse pedaço de metal. Deixa eu lhe falar uma coisa. Primeira coisa importante. Não dá para seguir uma caminhada com pensamentos diferentes. Jesus Cristo disse, se um cego guiar o outro, ambos cairão em cova. Como é que pode uma dona do lar querendo seguir uma vida a dois e o camarada do outro lado só aprontando? Como pode um homem querendo constituir uma família e a mulher do outro lado só aprontando? Isso é uma subserviência de jugo humano. Você pode se livrar desse problema, sim. Traição não é o ato sexual consumado. Traição começa desde um pensamento até um comportamento corriqueiro, quando a pessoa trai a dignidade, quando a pessoa trai a idoneidade do outro, quando a pessoa trai a moral. Traição não é somente consumar ato. Eu também traio quando eu desrespeito, quando eu desmoralizo. E ninguém precisa passar por isso. Eu sei que isso aqui gera uma brecha muito grande para um debate escabroso, mas eu quero que você entenda que algumas problemáticas, algumas dificuldades, algumas coisas você tem o controle de resolver. Não traga, não aproxime, não se associe com coisas que sugam, que
pegam a sua paz. Você sabe o quanto você já lutou para chegar onde chegou. Pega isso aqui como direção de Deus. Você sabe o preço que você pagou. Algumas coisas você precisa ver e deixar exatamente onde elas estão. Oh, glória! Você tem que deixar onde elas estão, querida. Tem que deixar lá. Passei, vi, vou deixar lá. Eu não sei o que está acontecendo. Deus está trabalhando ali. Tu entendeu isso? Tá entendendo? Então escreve aqui, eu tomo posse e eu creio. Escreve, eu tomo posse. Escreve, eu tomo posse e eu creio. Escreve.